Oi, gente, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa quinta aula do curso de japonês. A gente já está na metade do curso, basicamente, então espero que vocês estejam gostando. Hoje vai ser uma continuação da aula passada, que foi sobre números. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho, o Ale, na verdade, vai falar um pouquinho sobre as contagens, como você conta as coisas no japonês, que é bem diferente do português. É uma coisa que não tem aqui no Brasil. Então, pode começar, Lê. Oi, bom dia, gente. Tudo bem? Então, vou dar início à aula. Primeiro, a gente vai ver como é que funciona a contagem no japonês, porque ela é diferente do português. Então, se eu falar eu tenho 5 lápis, teoricamente ficaria enpitsu ga go arimasu, que é arimasu é tenho e enpitsu é lápis. Então, teoricamente ficaria assim, mas isso está errado. Por quê? Porque a gente precisa colocar um sufixo no número para demonstrar a coisa que a gente está contando. Então, na verdade, o certo seria enpitsu ga 5本 arimasu. Porque esse ron vai dar um sentido que a gente está contando coisas finas e compridas. E o japonês tem muita especificidade assim nas contagens, então a gente vai ter contagem para objetos pequenos, para pessoas, para ordem, para idade, para objetos finos e achatados, tem contagem para tudo. E às vezes pode ser um pouquinho confuso, então a aula de hoje vai ser bem decoreba, tá? Então, para começar, a gente vai ver o banme, que é ordem. A gente falar primeiro, segundo, terceiro, quarto. Porque tinham perguntado na aula passada, né? E o que a gente faz aqui? A gente só coloca o número. Então, 1 é ichi, e a gente coloca banme no final, para denotar que a gente está falando de ordem. Então, primeiro fica ichibanme. Ichibanme. Segundo fica nibanme. Nibanme. Que é... A gente coloca o ni, que é 2, e banme no final, para denotar que a gente está falando de ordem. E a gente vai fazer isso ao longo dos números. Então, terceiro fica sanbanme. Sanbanme. Quarto é yonbanme. Quinto é gobanme. Sexto é rokubanme. Sete é nanabanme. Oitavo é hashibanme. Nono, kyubanme. E décimo, jubanme. Só que eu comecei pelo mais fácil. Então, nem todos os números vão ter esse padrão. Outro sufixo de contagem é o sai, que seria anos, idade, né? Então, eu vou falar que eu tenho 1 ano, eu falo isai. Isai. Aqui tem uma mudança, né? A gente não fala ichisai. Fica feio, né? Então, a gente coloca esse tsuzinho em vez do ti. E o tsuzinho, lembrando que ele vai dar uma pausa entre as letras. Então, vai ter uma pausa entre o i e o sai. Então, fica isai, que é 1 ano. 2 anos é nisai. Aqui só coloca o 2, que é ni. E sai no final. O san, o 3. 3 anos é sansai. 4 anos, yonsai. 5 anos, gosai. 6 anos, rokusai. 7 anos, nanasai. 8 anos aqui também vai ter uma mudança que não fala hachisai, fala hasai. Hasai, lembrando da pausa. Kyusai, 9 anos. E aqui também vai ter outra mudança que a gente pode falar ou jisai ou jusai. Aqui tem uma contração, né, com o ji e o yu pequeno, então fica ju, ju. E logo após tem um tsuzinho, que então a gente vai dar a pausa, então fica ju, sai, ju, sai. Ou a gente pode falar aqui também ji, sai. 10 anos. E assim, esses são a base para fazer as idades. Então, tipo, a gente não vai falar.
quase ninguém tem essas idades aqui, quem tá assistindo a aula, então eu vou dar outros exemplos, né? 11 anos fica 11歳, 11歳. É só colocar 10 aqui, e o 1歳, que é 1 ano. Então fica 11歳. 23. Número 23 é 23, 23. E aí é só acrescentar o sufixo sai para mostrar que a gente está falando de idade. O 38歳, que é 38 anos. Então, 30 é 30 e 8歳é 8 anos. Então, uma outra contagem que a gente tem é para contar animais pequenos. Então, peixes, gatos, cachorros, geralmente animal de estimação. Geralmente a gente usa essa contagem. Então, para falar que eu tenho um animal pequeno, é ipiki. Ipiki. Essa regra parece a do hyaku, que a gente viu na aula passada, que ficava ipyaku, ou kyaku, que era de 100, né? Aqui a gente vai falar de um animal. 2 animais é nihiki, nihiki, coloca o 2, que é ni, e o sufixo hiki. O 3 animais pequenos é sanbiki, sanbiki, que a gente vai colocar o 3, san, e hiki no final. Só que aqui a gente vai ter uma mudança falando que é biki, sanbiki, 3 animais pequenos. Yon hiki, 4 animais pequenos. Coloca o yon, 4, hiki no final para denotar que a gente está falando de animais pequenos. Então, go hiki, 5 animais pequenos. Ropiki, aqui também vai ter uma mudança. Em vez de fazer rokupiki, rokuhiki, fica feio. Então a gente coloca o tsuzinho pequeno para ter a pausa, né? Então, ropiki, ropiki. 7 animais pequenos é nanahiki. 8 animais pequenos é hapiki. Aqui de novo vai ter outra mudança na pronúncia. O 9 animais pequenos é kyuhiki, kyuhiki. E o 10 animais pequenos é jippiki ou juppiki. Que nem a gente viu no sai, vai ter duas opções aqui. Jippiki ou juppiki. Então, um exemplo aí, né? A gente vai ter petto ga 3 biki arimasu. Não, 3 biki imasu. Inu to neko to kingyo desu. Então, petto é pet, né? Animal de estimação. Imasu é tenho. 3 biki é 3 animais pequenos. Então, por exemplo, a gente não podia falar petto ga 3 imasu. A gente tem que colocar esse hiki para denotar que a gente está falando de animais pequenos. Aqui, inu é cachorro, neko é gato e kingyo é peixinho dourado. E esse to seria um e, um cachorro e um gato e um peixe dourado. A próxima contagem, acho que é um pouquinho mais fácil, né? Nin, que é para pessoas. Então, uma pessoa é hitori, hitori. A gente vai ter duas exceções aqui no começo. Então, uma pessoa é hitori, 2 pessoas é futari. E aí, do 3 em diante, é só colocar o número na frente e o sufixo que a gente vinha fazendo. Então, 3 pessoas é sannin, sannin. 3 pessoas é yonin, yonin. Aqui vai ter uma mudança fonética também. 5 pessoas é gonin, gonin. 6 pessoas, rokunin. 7 pessoas, nananin ou shinin. A gente viu aula passada que o 7 tem 2 versões. E a gente pode usar as duas nesse caso. 8 pessoas, hachinin. 9 pessoas, kyunin. 10 pessoas, junin. Aqui, ó, percebam que sempre segue o mesmo padrão. É só colocar o número na frente e o sufixo depois para denotar que a gente está falando de pessoas.
Só tem a exceção, que é o 1, o 2 e o 4. Então, o 1, uma pessoa é hitori, e o 2 é futari. E para perguntar quantas pessoas é nanin. Nanin. Aqui eu esqueci de colocar o romaji, mas é nanin. Nanin. É uma contagem para objetos em geral e coisas que não tem contagem específica. Eu vou explicar isso depois. Aqui não tem uma regra, mas aqui a regra é diferente, né? Então ela é mais difícil de decorar. Então uma pessoa é hitotsu. Hitotsu. Não, um objeto, hitotsu. 2 objetos é futatsu. Futatsu. 3 objetos é mitsu. Mitsu. Aqui tem o tsuzinho, então faz a pausa entre o mi e o tsu. Mitsu. Aqui também tem o tsuzinho, então fica yotsu. Yotsu. 4 objetos pequenos. 5 objetos pequenos é itsutsu. Itsutsu. 6 é mutsu. Mutsu. 7 é nanatsu. Esse é o único que tem um padrão, né? Nana é 7. E só acrescentar o tsu. O 8 é yatsu. Yatsu. 9 é kokonotsu. Kokonotsu. E 10 é o to. E eu diria que esse é um dos mais importantes, porque você pode usar praticamente para qualquer coisa. Por exemplo, para maçã. Então, para maçã, borracha, bolo, tipo, várias coisas. Então, para falar que a gente tem 5 maçãs, ou existem 5 maçãs, a gente vai falar ringo ga itsutsu arimasu. Arimasu é tenho, e ringo é maçã. E o 5 vai ficar aqui no meio, então. Ringo ga itsutsu arimasu. Então, resumindo, o banme, o sufixo banme, o número, e o banme vai denotar ordem. O número mais nin vai denotar pessoas. O número mais sai vai denotar a idade. O número mais hiki é animais pequenos. E que não tem uma regra específica, né? Não tem um padrão, que é o tsu, que é para objetos e coisas que não tem contagem específica. Eu não sei se vocês já viram aquele anime da Netflix que chama Nanatsu no Taizai, que é o Sete Pecados Capitais, em português. Então, a gente não poderia falar Nana Taizai. Nana no Taizai, fica estranho. Então a gente tem que colocar o tsu, Nanatsu no Taizai, para denotar que a gente está contando alguma coisa. Sempre quando a gente está contando alguma coisa, a gente tem que colocar esses sufixos aqui. E como o pecado capital, os pecados não têm uma contagem específica, né? A gente vai usar o tsu. E outras contagens importantes que eu achei colocar, que eu achei importante falar, mas eu não coloquei, porque senão ia ficar muito repetitivo, é o mai, que denota coisas achatadas e finas. Então, papel, camisa, bilhete, vai seguir a mesma regra do banme. Então, é só acrescentar um número e mai. Então, por exemplo, se eu falar que eu tenho 4 folhas de papel, vou falar kami é papel. Então, kami ga 4 mai arimasu. Eu tenho 4 folhas de papel. Outro importante é o hon, que é para coisas longas e arredondadas. Então, lápis, canetas, árvores, garrafas, tudo que é redondo, assim, e comprido. E vai seguir a mesma regra do hiki. Então fica ippon, nihon, sanbon, yonhon, gohon. E a última é satsu, que é para livros e encadernados em geral. Então, revista, dicionário, caderno, vai seguir a mesma regra do sai. Vai ficar isatsu, nisatsu, sansatsu, yonsatsu. E uma curiosidade é que a contagem de gerações é sei. Então, não sei se vocês já ouviram falar, mas ele é Issei, ele é Nisei, ele é Sansei. Você vai falar que ele é a primeira geração, ele é a segunda geração, ele é a terceira geração de descendentes japoneses.
Eu, por exemplo, sou um Yonsei, que é quarta geração, né? Então, minha bisavó veio do Japão. Bom, gente, vocês devem ter percebido, mas toda aula a gente está tentando passar um pouquinho de cultura japonesa para vocês. Alguma coisa não necessariamente relacionada à matéria, mas é mais por curiosidade mesmo. E hoje eu vou falar um pouquinho do Tanabata, ou Tanabata, que é como a gente fala em japonês. O Tanabata é um festival de verão que tem no Japão todo ano e é muito famoso e muito popular lá. E é tão famoso que a gente comemora aqui no Brasil também. Eu não sei quem daqui já foi pro bairro da Liberdade, mas lá tem esse festival todo ano, que no inverno, no caso, aqui no Brasil. E o que é o Tanabata? Que é o que eu vou explicar aqui para vocês rapidinho. Então, o Tanabata originou, na verdade, lá na China, de uma lenda que vem de mais de 2.000 anos atrás. Só que lá ele tem outro nome, que eu não sei pronunciar porque está em chinês. E a data do Tanabata, na verdade, lá é considerado o Dia dos Namorados chinês. Vou contar a lenda, a história por trás do Tanabata no próximo slide. Mas vocês vão ver que é uma história bem romântica, assim. E então, lá na China, é o Dia dos Namorados. E como ele foi para o Japão? Bom, uma imperatriz chamada Koken, ela levou essa lenda, essa tradição chinesa para o Japão no século VIII. E isso foi no período Heian. E isso acabou que foi antes da Edo Jidai, a Era Edo, que foi, na verdade, a era que começou os festivais Obon, o Obon Matsuri. Esses festivais Obon é um festival assim, muito tradicional lá no Japão. É um dia em que você honra os espíritos dos seus ancestrais. Então, Tanabata acabou se misturando com os festivais Obon, que fez com que ele se tornasse muito popular. Agora eu vou contar um pouquinho da lenda, a história por trás do Tanabata. O que é ele, porque ele é o Festival das Estrelas e como a gente comemora ele do jeito que é. Então, é uma história bem curtinha, bem bonitinha. Então, a lenda é o seguinte. Era uma vez uma princesa tecelã que se chamava Orihime, que significa literalmente princesa tecelã. E o nosso personagem masculino, o príncipe pastor, que é o Hikoboshi. Os dois eram muito responsáveis, eram muito empenhados com os trabalhos deles. Então a princesa tecia os tecidos mais bonitos do universo e o príncipe pastor, ele mantinha lá seu rebanho, seu gado, tudo em ordem. Até que um dia, surpresa, eles se apaixonam. E eles acabam deixando as suas responsabilidades de lado. Então a princesa para de tecer seus tecidos e o príncipe deixa seu gado fugir para os dois ficarem juntos. Só que com isso, o pai da princesa, que ele tem vários nomes em diferentes versões da história, mas ele é basicamente o rei dos céus, o pai dos céus. Em algumas versões falam que ele é o próprio universo. Então, esse pai do céu seria o pai da princesa Tecelã. E o pai dela, o rei dos céus, fica muito bravo com a relação dos dois, porque a filha dele para de tecer os tecidos dela e ele não gostou disso. Então, ele decidiu parar o relacionamento dos dois, ele decidiu separar os nossos dois amantes da história. Só que com isso, a princesa ficou muito triste mesmo. Então, ela implorou pro seu pai que ela consiga ver o seu namorado, pelo menos, nem que seja só um pouquinho. Então, o pai, ao ver a filha tão triste, tão deprimida, deixou que os dois se encontrassem apenas uma vez ao ano, que é no 7º dia do 7º mês. E, bom, uma coisa muito interessante sobre essa história é que, bom, o nome do festival, Tanabata, é Festival das Estrelas. E isso tem muito a ver com a história. Por quê? Porque, na verdade, as estrelas que inspiraram os chineses a criar essa lenda. Então, a princesa Tecelã, na verdade, seria a estrela Vega, da constelação de Lira, e o príncipe seria a estrela Altair, da constelação de Águia. E se você olhar para o céu,
essas duas estrelas são muito brilhantes. Tipo, elas são uma das mais brilhantes do céu noturno. E realmente, a estrela Vega e Altair estão separadas pela Via Láctea, que é o que o pai da princesa fez para que os dois se separassem. Então, a princesa e o príncipe estão separados por esse rio, o Amanogawa. Aí, que tá na segunda bolinha, Amanogawa significa o rei do céu. E esse rio do céu seria justamente a Via Láctea, que é o que realmente está entre a estrela Vega e Altair no céu. Então, é muito bonitinho. E, boa notícia, vocês conseguem ver essas duas estrelas no céu. Na verdade, elas são características do céu de inverno no Brasil, que, no Japão, é o céu do verão. Então, por isso que eles comemoram lá no Japão esse festival no verão, porque eles conseguem ver essas estrelas e é bem bonito. Pode passar. E, bom, o que acontece no festival em si? O festival, na verdade, seria mais uma coisa coletiva, né? Uma coisa, não é exatamente um dia do ano. Ela é comemorada, assim, no mês de julho. Não é exatamente no 7º dia do 7º mês, sempre. E o que acontece? Quando chega perto da data que eles escolheram para aquele ano, a cidade decora seus estabelecimentos com essas decorações de papel. E a tradição, vamos dizer, a superstição por trás do festival é que você escreve o seu desejo em um pedaço de papel e pendura ele numa árvore de bambu. E a lenda, o Tanabata, diz que as estrelas vão realizar o seu desejo, que você escreveu no pedaço de papel. Então, é por isso que talvez ele seja tão popular, que ele tem esse aspecto meio místico, meio romântico. Então, por isso que a gente também comemora aqui no Brasil, e também para você comemorar na sua casa. Então, quando chegar em julho, você pode escrever seu desejo no pedaço de papel e pendura numa árvore, sei lá, que talvez as estrelas realizem o seu sonho, o seu desejo, e você fique feliz. E no festival, lá no Japão, as pessoas têm geralmente desfiles pela cidade toda, e no Japão é bem comum que no verão as pessoas se vistam de kimonos, como tá na foto à direita. Então, lá é bem comum, assim, você tá andando pela rua no verão, 30 graus, e as pessoas estão usando esses kimonos que são muito quentes. Porque é tradição e é bonitinho. Então, o festival do Tanabata é basicamente isso. É muito bonito, é bem colorido e é bem romântico. Bom, até aqui foi nossa aula e o fato curioso do dia. Se vocês tiverem alguma dúvida relacionada não ao começo, que foi a matéria, ou se vocês quiserem saber mais da Tanabata, não sei, podem mandar no chat, a gente vai responder vocês. Essa parte de números que o Ale ensinou, a contagem, é um pouco difícil, porque não tem bem uma regra, né? Como vocês puderam perceber. Não tem uma regra gramatical que define, porque para essa contagem muda o número. É porque soa mais bonito. Essa é a justificativa. Então, é uma matéria meio decoreba, não tem muito o que fazer, mas vocês vão ter que usar eventualmente para falar a idade ou para falar quantos livros você tem, quantos pets você tem. Então, é uma matéria bem importante e está relacionado com a aula da segunda. Então, se vocês tiverem alguma dúvida dessa matéria, se vocês queiram que a gente repita as contagens, ou se você não estava na segunda-feira e você quer que eu explique de novo sobre a formação dos números, pode perguntar, que a gente responde rapidinho. E também, se vocês não conseguirem entrar... Outra coisa, se vocês não conseguirem entrar também no Google Classroom, manda também no chat que a gente vai ajudar vocês. Então, dúvidas ou comentários, por favor, mandem agora. Acho que tá tudo bem. Então, para acabar a aula, a gente queria falar um pouquinho sobre as ações que a Academia do Futuro está fazendo junto com o Nippon. Bom, a gente criou 2 sites para que os sócios possam se integrar mais e se unir nesse tempo tão difícil. Então, o primeiro site que a gente criou foi o Corrente Comercial Nippon, que é um site onde você consegue se cadastrar
se você tiver algum serviço, restaurante, você se cadastra nesse site e coloca todas as informações. Então, por exemplo, se você tiver um restaurante de comida, sei lá, coreana, você se cadastra lá, coloca o endereço, telefone de contato, etc e tal, para que os outros sócios, que se eles estiverem com fome e quiserem comer comida coreana, eles consigam ver o seu restaurante no site e pedir delivery lá. Então é um site onde as pessoas, os sócios do Nippon, possam ver, ajudar um ao outro, vendo o que os outros sócios estão vendendo, estão propondo. E o outro site é o Conexão Nippon, que é um site que é basicamente um portal do conhecimento, realmente. É onde você pode, se você sabe falar uma língua, então a gente fala japonês, tem gente que fala inglês, tem gente que fala, se você quiser ensinar uma língua, ou mesmo qualquer outra coisa, se você quiser ensinar um programa, ou pode ser, sei lá, uma receita de bolo, tanto faz. Se você tiver força de vontade, se você quiser ensinar alguma coisa para outras pessoas, você se cadastra nesse site para que outras pessoas possam ver que você está disposto a ensinar aquela coisa. E você se diverte também. É bem legal dar aula, é muito divertido e acho que você também aprende muito com isso. E se você não quiser dar aula, mas se você quiser aprender, também esse site está aí para que você consiga ver o que as outras pessoas estão oferecendo a te ensinar. Nesse período de quarentena, acho que é sempre bom tentar aprender alguma coisa nova. E a última coisa é que, além desse curso de japonês, a gente está tendo mais 3 cursos atualmente. No futuro, talvez tenham mais, daí depende de vocês. Então, além desse curso de japonês, está tendo aula de finanças pessoais com o Sr. Kazu. Então, hoje à noite, às 9 horas, já tem. E é nas segundas a quartas, às 21 horas. Também tem aula de inglês. Então, na verdade, mudou o horário, esse slide está um pouquinho errado. O horário mudou de inglês. Não são mais as terças e quintas, são apenas nas quintas, às 13 horas. E com a Bia e com a Júlia. Também estão sendo super legais, super interessantes. É bem diferente de aulas de inglês convencionais que você tem na escola ou cursos além da escola. Tá bem interessante. E também tem aula de Excel com o Minami, quintas-feiras, às 21 horas. Que também está ensinando como mexe, é bem útil. Mesmo que você já saiba mexer, é muito bom porque o Minami ensina uns atalhos para algumas coisas que talvez você estava demorando para fazer. E mesmo que você não saiba mexer no Excel, nunca mexeu, ele é muito bom porque ele ensina tudo, desde o básico, assim, o que é uma célula, ele vai ensinar, ele está ensinando. Então, não se esqueça de conferir essas aulas, elas são gratuitas e elas também são aqui no Hangouts. E se você perdeu alguma aula aqui de japonês ou se você quiser assistir as aulas passadas dos outros cursos, seja porque você não estava nelas no dia, ou seja porque você quer assistir para revisar a matéria, a gente está gravando toda a aula. Como vocês estão vendo aqui, a gente está gravando essa aula. E a gente coloca esses vídeos, essas aulas gravadas no nosso canal do YouTube. Então, se você quiser revisar a matéria, sei lá, de segunda-feira, você não entendeu muito bem, você pode assistir de novo a aula para tentar entender melhor. Então, estão de novo no canal do YouTube da Academia do Futuro. E lá, além dessas aulas, a gente também está disponibilizando vídeos da rede TV Nippon, que são vídeos de entretenimento, basicamente. Tem vídeo de desafio, tem vídeo de dança, tem vídeo de culinária, tem vídeo de experimento científico que você pode fazer em casa. Então, também é uma coisa que a gente criou para que você, sócio do Nippon, que está entediado em casa, possa fazer no seu tempo livre. Então, não se esqueçam de conferir nosso canal. O link é esse, mas é só você jogar no YouTube, Academia do Futuro, que vai aparecer lá o canal. Então, entra lá, se inscreve. É isso. E a recomendação de filme de hoje é Hotaru no Haka, que significa O Túmulo dos Vagalumes, que é um filme muito triste, muito, muito triste. Ele é um anime dos anos 80, se não me engano, 80, 90, mas ele é muito bom.
Ele vai falar de dois irmãos que estão no meio da Segunda Guerra Mundial e a cidade deles foi bombardeada e eles vão ter que sobreviver a todo o caos que está acontecendo no mundo e no Japão. É muito, muito, muito triste. Então, tentem assistir. E tem no YouTube. Tem no YouTube. Então é isso, gente. Obrigado pela aula de hoje.